Amém? E eu quero começar citando algo que eu li num livro, e para depois a gente ler o texto base. Essa pessoa estava falando sobre aquele filme A Paixão de Cristo, quantos já viram, produzido por Mel Gibson, né? E ele estava dizendo assim, Mel Gibson tinha que ter a revelação da nova aliança para poder ele fazer um filme ainda mais realista, porque pessoas, prestem atenção nessa declaração, que é dentro dessa declaração que eu quero desenvolver a mensagem. Porque pessoas que fazem filmes, roteiristas, eles pegam uma mentira, e envelopam ela de tal forma, tratam ela de forma tão séria que eles tratam aquela mentira como se fosse verdade. E a grande diferença para nós é que nós temos uma verdade que é poderosa, mas a gente trata ela como se fosse uma mentira. Nós nos relacionamos com essas verdades nesse ambiente aqui. Mas quando a gente vai para lidar com as outras coisas da nossa vida, é como se isso não fosse verdade, fosse só um filme. Então essa balança ela precisa começar a pesar do lado certo na nossa vida. Pessoas têm mentiras que transmitem tão bem que as tratam como se fosse verdade. E nós temos uma verdade que a gente é tão descuidado que a gente vive como se ela fosse uma mentira. Quantos entenderam? Sim. Você entende que isso aqui não é uma reclamação, não é só um despertamento. Amém. Tá bem? Para quê? Para que a gente entenda isso aqui que nós vamos ministrar hoje. A Maricela perguntou, você tem uma palavra? Eu digo, não, só tem uma frase. E dessa frase eu acredito que Deus vai ministrar. Amém. E aí me veio esse texto que é Hebreus capítulo 12, versículo 2. Se você quiser abrir, Hebreus capítulo 12, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler só o versículo 2 e vamos orar. 12, 2, Hebreus 12, 2. Amém? Podemos ler? Amém. Essa versão aqui começa dizendo assim, olhando para Jesus. Diga, olhando para Jesus. Essa foi a frase que me veio. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Repita só mais uma vez para a gente orar. Diga assim, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por esse culto tão simples, porém tão vivo, abençoado e abençoador. Pai, nós cremos na sua manifestação, não existe outra razão para essa reunião, que não seja a nossa necessidade de Ti, que não seja, Pai, o nosso desejo de crescer em Ti, de ouvir a Sua palavra, de nos alimentar dela, de alinhar as nossas vidas com aquilo que o Senhor tem proposto a nós. Então nós queremos contar, Pai, com a ajuda do Seu Espírito que prescruta as profundezas do próprio Deus, que inspirou essas verdades e que sabe os caminhos para fazê-las descer ao nosso espírito. Pai, eu creio que o Senhor pode se manifestar de tal forma nessa noite, enquanto eu falo, que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Que grandes decisões serão tomadas de dentro para fora e nós vamos reprogramar a nossa mentalidade para viver à luz das coisas que o Senhor tem para nos ministrar hoje. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito assim, dia após dia, trazido coisas que nós precisamos de fato. E nós queremos administrar a sua verdade como verdade, que ela é a verdade. João 17 diz, a tua palavra é a verdade. Nós não queremos tê-la como uma mentira, como uma ficção, como uma coisa distante, como uma coisa de lidar somente nesse momento, Pai. Então precisamos, carecemos da manifestação do seu Espírito, que traduz as verdades que são espirituais, que transforma, Pai, dentro de nós em vida. Amém. E é isso que nós queremos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Então, quando me veio essa frase, me veio também esse texto, porque ele começa dizendo exatamente isso, olhando para Jesus. E eu pensei que na maioria das vezes que se prega sobre isso, ou quando a gente ouve essa expressão, olhando para Jesus, até porque em dado lugar ele disse, aprendei de mim,
a gente pensa logo que essa expressão ela tem a ver com olhar para Jesus como modelo, como exemplo e agir como ele agia, fazer o que ele fazia, não fazer o que ele não fazia. E é também isso. Você está comigo? Mas quando me veio essa frase, olhando para Jesus, não era olhar para ele como um exemplo de procedimento. Mas essa questão é tão forte, procedimento no ambiente da fé, que a primeira coisa que a gente pensa que Deus quer conosco é que a gente faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa, sim ou não? Valendo salientar que o fazer é parte componente da vida cristã, faz parte, mas é como um fruto. Então, quando nós pensamos em Jesus como exemplo, quando nós pensamos em olhar para Jesus, automaticamente já passa na nossa cabeça, eu tenho que fazer isso, ou tenho que deixar de fazer aquilo, porque, infelizmente, isso é a espinha dorsal da religião. E parece que Deus me escolheu como profeta para poder tirar Jesus da religião. Porque se Jesus não estiver na religião, ele está nas pessoas. Amém. E é diferente. Então, nada que eu ministro aqui são coisas que vêm para apontar a sua vida, trazer algum desconforto, embora muitas vezes seja inevitável você ouvir algo e aquilo não trazer um arranho, porque é uma verdade atacando uma mentira. Porque a verdade sobre você é a que Deus diz, não é a que você está vivendo, não. Amém. Nem a que eu estou vivendo, não. Sabe aquilo que você não quer que ninguém saiba, que você preferia que as pessoas não conhecessem? Embora seja uma verdade natural, não é a verdade de Deus para você. Outro texto bíblico que tem estado constantemente na minha boca, e eu quero abençoar você com ele, é o texto que diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pode ter já acontecido. Aquilo é uma mentira diante da verdade de Deus. Amém. Isso tem a ver com a forma... Essa mensagem de hoje, ela não é sobre olhar para Jesus como um exemplo, embora ele seja, mas é olhar para Jesus no sentido de que eu vou embasar a minha vida no reflexo daquilo que ele fez, daquilo que ele conquistou, da sua obra consumada, que precisa refletir diretamente na minha vida, produzindo, agora sim entra o que a Maristela disse, produzindo frutos. Quantos estão entendendo? Amém. Você vai entender quando eu desenrolar aqui as coisas que eu quero dizer. Porque se a gente for honesto, e isso já deve ter acontecido pelo menos com a maioria de nós aqui, quando alguma coisa não sai como a gente planejou, quando quebra uma coisa, quando gera-se uma dívida, uma coisa que nem estava esperando, quebrou o carro, por exemplo, ou uma coisa em casa, um móvel, um eletro queimou. Eu estou tentando dar algum exemplo para você entender. A gente, no contexto da fé, automaticamente já fica procurando alguma coisa errada em nós. Sim ou não? Para justificar aquilo que aconteceu. Onde é que eu estou errando? Né? E a ênfase da mensagem, olhando para Jesus, amados, é exatamente entender que tudo que Deus fez através de Cristo foi para que nós estivéssemos nele e fôssemos como ele é. Você está entendendo? Mas a gente continua na igreja com fundo de garantia para o tempo de igreja que dá para comprar uma casa no céu. Tem gente que já tem um nome escrito no banco de tanto se sentar ali e eu estou incluso entre esses em algumas áreas da minha vida. A gente se acostuma com esse ambiente, a gente fica por aqui, mas só que a gente não está vivendo essa verdade. Você percebe, amados? Espera que você vai já entender. Você percebe que Jesus teve todo o cuidado de ministrar aqui e mesmo assim as pessoas ainda confundiram. Ele teve todo o cuidado de ministrar aqui de forma pessoal, de lidar com as pessoas tete a tete, ou ele falando de forma individualizada, ou falando de forma coletiva, porque muitas vezes ele pregou para multidões, mas ele nunca disse assim: eu vim abrir uma nova igreja. Está faltando aqui uma religião nova e eu vim trazer. Você não vai ver ele dizer isso. Mas você vai vê-lo começar dizendo assim: eu estou trazendo o reino é chegado a vós e precisa mudar a mentalidade.
Metanoia, mudança de mente. Conversão é isso, amados. E se eu fizer uma fila de 50 crentes aqui e perguntar o que é conversão para você, ele vai dizer, é o dia que eu aceitei Jesus, aí depois eu mudei minhas roupas, e eu dizia palavrão, agora eu digo palavrinha. É a paz do Senhor, paz da senhora. É a mentalidade que as pessoas têm sobre conversão. Mas conversão é mudar de direção. Converter não é um processo que acontece num dia. Ou melhor, não é um evento que acontece num dia. É um processo que acontece à medida que a gente se expõe a essa verdade. E Jesus estava trazendo um reino e ele estava dizendo, você pensa que vai conseguir se familiarizar com essas verdades, tendo a mente das verdades antigas que você defendia? Não vai. Quantos já viram, por exemplo, um texto de Apocalipse? E eu vou ficar devendo a referência, mas você já deve ter ouvido, porque isso já foi muito falado. Que Jesus diz, Jesus, né? Falando o anjo, ele diz assim, por que você é morno? Lembra disso? Porque você é morno, você nem é frio e nem é quente, eu estou a ponto de vomitar-te. Você há de concordar comigo, amados, só para você ver como a gente entende errado. A gente entende assim, que o que Jesus está dizendo aqui é que eu tenho pouca intensidade na fé, mas que eu precisava ter mais. Mas você há de concordar comigo que se fosse essa questão de intensidade, morno era melhor do que frio. Sim ou não? Sim. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Na maioria das vezes a gente entende assim, que Deus está falando, é porque eu sou pouco intenso, eu não estou, então Deus não quer que eu seja, mas ele disse, quem dera você fosse frio, ou você fosse quente. Porque se fosse só uma questão de você estar progredindo, ser morno era melhor do que ser frio, já era alguma coisa. Frio era muito ruim, morno já era alguma coisa e o objetivo era ser quente. Mas é isso que Jesus diz? Não, ele diz assim, quem dera você fosse frio ou quente, mas morno não dá. Pastor, não estou entendendo o que você está dizendo. É a realidade de como nós vivemos a igreja hoje. A gente nem está na lei, nem está na graça. A gente tenta harmonizar essas duas coisas e fica morno. Quando a gente fica morno, a gente invalida tanto um quanto o outro. Sabia que para Jesus para Deus é melhor que você viva na lei do que você viver nenhuma nem outra? Quantos estão entendendo? Eu estou tentando ser o mais acessível possível para a gente também não se estender, porque pastor, simplifique isso. Eu vou tentar simplificar ao máximo. O que Deus tem para nós agora, amados, sobretudo, porque a gente fica tentando focar em detalhes, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, você deve conhecer Jesus, estar persuadido dele, a ponto da vida dele transbordar. Sabe por que a gente é crente fraco? Porque a gente não sabe sobre Jesus. A gente sabe sobre religião. Não beba, não fume, não vá, não faça. Mas eu duvido que uma pessoa nasça de novo, tenha a revelação sobre Cristo, seja persuadido de Cristo e ela continue vivendo uma vida frutificando para o sistema ou para o diabo. Não vai. A única razão pela qual a gente transita nesses dois caminhos é porque a gente é morno. E o perigo de ser morno é que o Senhor disse que quer vomitar a gente. Pastor, parece que você não está pregando a graça. Não, na verdade eu estou pregando que a gente precisa... Lá na antiga aliança, o Senhor falou através de Elias, diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não tem como, Alexandre, você pregar graça misturada com lei. Ou é uma coisa ou é outra. Pastor, você está querendo dizer que a lei é do diabo, que a lei é ruim? Não, a lei foi chamada de ministério da morte. Mas a lei é boa, a lei é de Deus. Foi Deus, não foi o diabo que mandou a lei para Moisés, foi Deus. Deus mandou a lei para Moisés, a lei é boa, só que a lei é perfeita. E a perfeição da lei tornou todo homem incapaz de cumpri-la. Eu fico nervoso quando eu vejo um pastor da graça dizer assim, na graça é muito mais rígido, porque diz, na lei não matarás, mas na graça diz, se você apenas pensar, você já matou. Que exegese tão mal feita.
sem revelação. Mas, pastor, não está na Bíblia, não é assim? Está exatamente assim na Bíblia. A lei diz, não adulterarás, mas... Aí o cara diz, mas na graça diz, se você só... Não é isso, amados. Jesus está pregando para pessoas que estão debaixo da lei. Ele ministrou a pessoas sob a lei. E ele, inclusive, teve o cuidado de cumprir a lei. Só que essa fala de Jesus é no meio de uma conversa onde eles estão dizendo assim, não matarás. Então, se eu nunca der um tiro em ninguém, eu posso odiá-lo, desde que eu não faça. Não adulterarás. Se eu nunca pegar uma mulher que não é minha e não levar para a cama, eu posso transar com ela na minha mente, que está tudo certo. Aí Jesus disse assim, porque tem gente que diz assim, isso foi um novo mandamento que Jesus trouxe, não é matar, é só ter raiva que só odiar que já matou, não é adulterar, é só pensar na sua mente que é um novo, não. A única vez que Jesus fala um mandamento novo, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, conforme eu amei a vós. Não é mais assim, ame o seu próximo como a ti mesmo, não. Ame uns aos outros como eu amei a vós. Mas quando ele fala sobre a lei, ele diz assim, vocês pensam que a lei é assim como vocês estão dizendo? Vocês pensam que a lei é só lavei as mãos para comer, então eu estou limpo? Vocês pensam que a lei é não matarás, então se eu não der um tiro em alguém eu posso adulterar? Não, a lei não é só o ato em si. Se você fizer no seu coração, você já pecou. Quantos estão entendendo? Ele está falando da lei, não era da graça não. Ele estava dizendo exatamente, a lei é perfeita e vocês nunca vão conseguir cumprir. Quantos estão entendendo, irmão? Aí a igreja nunca vai ser a imagem de Jesus, porque ela fica direto misturando lei com graça. Quando é conveniente é lei, quando é conveniente é graça. Ah, pastor, mas se eu pegar graça, pode ser que as pessoas queiram ir pecar. Esse é o primeiro sinal de que você está pregando a verdade da graça. É você ser acusado pelas mesmas coisas que Paulo foi. Quando Paulo estava pregando, ele disse assim, então o que faremos? Vamos aumentar o pecado para que a graça superabunde? Vocês estão entendendo, né, irmãos, o que eu estou dizendo? E a minha mensagem hoje é, o que seria esse olhar para Jesus? É viver a vida embasando a nossa vida na sua obra consumada que projeta em nós aquilo que Ele é. Porque nós fracassamos, literalmente, em algumas coisas? Porque aquilo que nos atacou era maior do que nós. Por que umas pessoas morrem doentes e não são curadas? Porque a enfermidade era maior do que ela, ou maior do que eu. Porque alguém entra num problema financeiro e pode ser que nunca resolva. Porque aquele problema é maior do que a capacidade que ele tem de resolver. Agora eu volto a perguntar, existe algum problema de enfermidade que seja maior do que Jesus? Não. Existe algum problema financeiro que seja maior do que Jesus? Algum problema psicossomático que seja maior do que Jesus? Então a prova dessas derrotas é que nós não estamos vivendo olhando para Jesus. Nós não estamos vivendo refletindo Jesus. Na verdade, a gente quer isso, a gente concorda com isso, mas quando a gente age, a gente está buscando as nossas próprias forças para reagir, os nossos próprios recursos para responder. E é uma vida orbitando na volta das nossas próprias vidas. E quanto mais nós nos ocupamos conosco, mais a gente é derrotado. Você já conheceu alguém em depressão? Uma pessoa em depressão é uma pessoa que está preocupada demais com ele mesmo. Eu não vou conseguir, repetiu, aconteceu de novo. Eu não vou pagar, isso nunca vai mudar. Quanto mais eu olho para os problemas a partir da minha capacidade, menos eu consigo ver Jesus naquilo. Daqui a pouco você vai começar a entender, e já vou terminar. Entender, eu termino. Isso quer dizer que se você não entender, a gente vai varar a noite. Não, mas eu já estou vendo que você está entendendo. Vocês estão entendendo, né, amados? Eu digo, Senhor, nós vamos voltar com os cultos, mas eu não quero voltar para pregar qualquer coisa. Eu quero pregar o que o Senhor quer que as pessoas... E sabe o que Deus quer, amados? Que a gente conheça Jesus. Porque não tem como conhecer Deus através de Jesus. Não tem como conhecer Deus se não for através de Jesus. Não tem outra forma.
quando nós estamos ocupados com a nossa própria vida, desconfiança. Tem coisa mais chata do que desconfiança. Eu não estou falando de desconfiança no sentido do outro, não. Será que falando? Não, é você ter desconfiança sobre você mesmo. Eu vou fazer, mas tal, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Deu. Claro que vai. Isso é a prova de quê? De que as coisas que nós fazemos, a gente diz, Deus está em mim, Jesus é maior, não sei o quê. Amém. Vai falando que uma hora vai... Mas por enquanto, amados, as ações estão evidenciando que a gente não está vivendo a revelação. Eu não estou dizendo você, estou dizendo a gente. Não está vivendo a revelação dessa realidade de Cristo em nós. Veja o cuidado que a revelação neotestamentária tem, que o Espírito Santo revelou através daqueles homens que escreveram. Ele nunca focou no templo como um prédio. E quando ele foi falar sobre isso que Jesus provisionou para nós, e que nós chamamos de realidades da nova criação, ele não disse porque se alguém estiver na igreja, porque se alguém estiver no evangelho, se alguém estiver em tal coisa. Não, no evangelho é se alguém está em Cristo. Eu vou fazer uma pergunta, você não responda não, só leve ela para casa e peça para o Espírito lhe convencer. Nós estamos em Cristo ou estamos na igreja evangélica? Como eu sei essa resposta, pastor? É só a gente olhar para nós mesmos como a gente reage às coisas. Teve um dia desse que eu me chateei, eu digo, como é que pode eu não sorrir? É um roubo, irmão. É um roubo. Considerando o que Jesus já fez, é um roubo. Agora eu vou rir. Cantar aquele igual. Eu estou indo à toa, esse louvor, glória. O irmão fala mansa. Vamos desviar por causa disso? Não, né? Vamos rir junto. Filipenses 4,4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós estamos num tratamento de choque, irmão. Ou a gente é ou não é. Eu não sei você, mas esse novo tempo da minha vida é para sair da religião. Quem vê esse vídeo pela primeira vez, o pastor desviou. Não, estou mais alinhado do que nunca. Amém. Só estou me desviando do que não é para ficar. Amém. Porque, acredite, amados, o lixo religioso tem mais poder de lhe afastar de Deus do que o pecado, do que a prostituição. Se eu estou dizendo que essas coisas são certas, não, eu estou fazendo uma comparação de proporção. Não fique botando palavra na minha boca. Sim. O lixo religioso tem um poder maquiador que faz com que uma mentira pareça com verdade. Pode lhe afastar mais de Deus. Porque às vezes o pecador ele sabe, ele está atolado até aqui, a mosca por cima e aquilo fede. E ele pensa, eu tenho que sair. Mas quando você está afogado na religiosidade, tudo parece certo. É a paz do Senhor, da senhora, é a roupa grande, a língua também. A língua maior do que a roupa. Julgando as pessoas, parece que é santo, mas uma vez nós tivemos um evento lá, tomara que as pessoas não vejam isso na internet. Aconteceu no lugar que eu pastoreei. Que a pessoa chegou dizendo, o Espírito Santo está me mostrando que fulano está assim. Chegou para sair da igreja. Hoje eu estou saindo aqui da igreja porque o Espírito Santo me mostrou que a irmã fulano está usando roupa assim, está não sei o quê, que devia não sei o quê. Quando ele terminou, falou tudo que ele podia. Eu disse, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que você já está fora porque você saiu com as suas próprias bocas. Então, com as suas próprias pernas e com as palavras da sua boca. Então, as coisas que eu vou lhe dizer aqui não é para lhe convencer a ficar, não. Você decidiu sair. Quem me conhece sabe que porta da igreja, comigo, ela é aberta para você entrar e sair. Você fica feliz, pastor, quando as pessoas saem? Nenhum pastor fica. A gente só fica feliz quando tem muita gente. Mas você é livre para ficar ou não. É assim ou não, pastora? Aí essa pessoa veio, fez um rosário de coisas, a esposa dele chorando porque amava a igreja, amava a gente. E ele vinha de uma igreja, aquela mesma. Aí eu disse,
a sua palavra já está completa, você já terminou já. Então, as coisas que eu vou dizer aqui não é para lhe convencer a ficar, não. Você vai para onde você quiser e eu ainda lhe abençoo, que você não vai sair amaldiçoado daqui, não. Você vai sair abençoado. Agora, eu preciso lhe dizer que não foi o Espírito Santo que lhe disse nada disso. Porque se o Espírito Santo estiver manifestando na sua vida sobre santificação, ele vai apontar os seus defeitos, não é o do outro, não. Santificação não tem base no procedimento do outro. Principalmente se tratando de uma pessoa comum. Se fosse um profeta que estivesse se levantando numa mensagem para exortar, a Bíblia diz exortar, corrigir. A profecia tem esse papel. Agora, isso é um processo de santificação, não. Isso é um espírito de legalismo, de religiosidade, e deve ter sido até o diabo mostrando, querendo despertar luxúria, porque tudo tinha a ver com as pernas das irmãs, com a saia das outras. Quantos estão entendendo o que eu estou? Então, eu não quero nem falar muito mais sobre isso, porque você já entendeu, e eu não quero sair das coisas que nós estamos ministrando, porque ainda não sair para o próximo tópico? Porque você precisa saber, Deus está falando mesmo comigo. E Deus está falando, irmão. Nós precisamos ver essa verdade como uma verdade e considerar como uma verdade, não como uma mentira. Amém. Porque o mundo pega uma mentira e trata como se fosse uma verdade. Então eu e você temos que pegar essa verdade e tratar como verdade. Amém. Deus está nos chamando, não é para ser o evangélico, não. Deus está nos chamando para ser filhos e viver olhando para Jesus. Aí isso pode parecer uma frase completamente sem sentido se você não entender o que isso quer dizer. O que é que isso quer dizer, pastor? Olhar para Jesus é entender o que aconteceu conosco, que nos fez separados dele, que nos colocou numa condição de morte, e o que aconteceu com ele, que nos religou, o que tem a ver na sua obra consumada, que poder tem isso, o que isso gerenciou para a nossa vida, porque isso tem que influenciar a forma como a gente vive agora. Amém. Senão a gente vai viver esses altos e baixos, eufóricos quando tem algumas respostas no natural e derrotados quando essas respostas desaparecem. Por quê? Porque, na verdade, nós inconscientemente decidimos que o que vai reger a nossa vida é o que está acontecendo. E aí quando as coisas não acontecem, a gente diz, Deus não está agindo, mas na verdade nós já nos desvencilhamos dele antes. Por isso aconteceu essas coisas. Preocupação, medo, derrota, pessimismo. Não vai dar certo não faça não. Tudo isso é evidência de uma pessoa voltada para ela mesma. Aí tem o outro extremo. Isso é a pessoa que tem complexo, né, de inferioridade, não vai dar nada certo, eu sou a pior pessoa. E tem o outro extremo, que é aquela que acha que está tudo certo e que só tem ela de bom e todo mundo está errado, todo mundo traiu, todo mundo mentiu, todo mundo... É o outro extremo. Não tem diferença. São vidas orbitando na volta de si mesmo. Até aqui vocês entenderam? Porque eu não quero que essa mensagem pareça uma mensagem dura e agressiva. Não, é uma revelação para a gente vivê-la. Então, se uma vida consciente de si mesmo, seja das suas limitações, das condenações ou da falsa ideia de perfeição, se uma vida focada em si mesmo gera essas coisas, a verdade por trás disso, amados, é que uma vida focada em Jesus, você precisa entender, o Espírito Santo tem que ministrar a você, porque as minhas palavras naturais, meu português já chegou aqui e não vai mais. Mas quando ele mostrar esses textos, você vai entender. Eu e você, a gente precisa estar persuadido. Diga essa palavra, persuadido. Depois eu vou dar como dever de casa. Você procure o que quer dizer persuasão. Persuadido. O que é uma pessoa persuadida? Você vai ver que vai dizer. É alguém que foi completamente convencido a partir da informação de alguém, ou da ação de alguém, ou da sugestão de alguém. Você sabe por que, amados, Abraão recebeu uma promessa com 75 anos e ela se cumpriu em 25? Porque não teve tempo de demora que dissuadisse ele continuou persuadido. E a Bíblia chama isso de plena convicção. Ele estava plenamente convicto. Então, uma vida focada em si mesmo, derrota, fracasso, depressão, ansiedade, comprimido, remédio.
Você está criticando isso, pastor? Vocês sabem que não. Vocês sabem que não. Né? Mas uma vida focada em Jesus, 2 Coríntios 3,18. E eu não sei quanto a você, mas eu tenho desejado isso. Eu vou falar algumas coisas aqui, que uma vida focada, entendendo Jesus, essa obra de Jesus foi para que eu fosse como Ele é. É a partir, eu e você temos que entender isso hoje. Os desafios eles não vão deixar de existir. As oposições não vão parar de vir. Eu queria dizer que vai, mas nem é bíblico. Os demônios não vão tirar férias. Ah, pastor, então o que vai mudar? A consciência, amados, de Deus em nós. Eu tenho desejado essa primeira coisa que está ocupado, consciente de Jesus em nós, vai produzir a transformação sobrenatural. Quantos aqui precisam de transformação? Ainda bem que eu levantei minha mão, né, irmão? E a Maristela falou, porque vocês parecem que estão perfeitos, vocês. Que bom. Só que, outra pergunta que se você responder com honestidade, vai ser a mesma resposta para todo mundo. Quantos aqui já conseguiram uma transformação, assim, evidente a partir do seu próprio esforço? Não, na verdade a gente consegue mesmo a frustração. Nossa, planejei que eu ia orar 30 minutos. Quando deu 3, eu já gastei tudo. Orei pela minha mãe, meu pai, o cachorro, o papagaio, as baratas que passaram no quarto. Os vereadores, tudinho, os prefeitos, todas as cidades, ainda deu 3 minutos. Eu queria orar meia hora. E Jesus diz uma, né? Não pudeste velar 1 hora comigo. Parece que para Jesus o mínimo é uma. Mas graças a Deus que não tem nada disso. Isso aqui. Mas veja o que diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Veja, contemplar, olhar para aquilo. Não é só olhar no sentido, eu estou vendo. Você entendeu já o que eu estou dizendo, né? É ter aquilo como referência. É ter aquilo como referência de força, referência de preenchimento. Ai, estou tão só, vivo me sentindo só. Quantos aqui já tiveram a impressão de estar só? Eu já, mas era só uma impressão. Porque Jesus disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. O texto diz, e todos nós que com a face descoberta, contemplando ao Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Amém. Essa transformação que a gente tanto almejou, ela vai acontecer quando a gente começar a se ver aonde? Em Cristo. Amém. Obrigado, Pai. Ah, está vindo aí um exército enorme quando veio contra Josafá. Era um exército pequeno? Tanto não era que o próprio Deus confirmou. Claro que aquele exército não era grande para Deus, mas para eles Josafá, realmente vem um exército enorme. Para você, sim. Mas ele fechou a conversa dizendo, essa batalha não é vossa, essa batalha é minha. Amém. Você percebe que faz toda a diferença? Ah, pastor, mas nós estamos falando de câncer. De fato, para mim e para você, é um bicho sem cabeça. Mas para Deus é o quê? Nada. Tem gente que até abrevia. Não, pastor, CA. Não, irmão, não tem esse negócio. Ah, porque esse nome... Não, se tem um nome que tem poder, é Jesus. É o nome que está sobre todo nome. Que dá vista ao cego, que levanta o caído. Apruma o torto. E o texto diz, estamos sendo transformados. Aquelas transformações, sabe? Graças àquela hora que você tem raiva de você mesmo. Você diz assim, poxa, eu não devia... Sabe, isso vai parar quando a gente começar a se persuadir de Cristo. Estar cheio dele. Porque quando aquela afronta vier para tirar o pior de nós... O que vai sair? O que está dentro. Vai sair o que está dentro. Amém. É por isso que eu preciso dizer a você que essa mensagem hoje é para trazer o seu despertamento. Mas eu e você precisamos propor a partir de hoje que a gente precisa conhecer profundamente a obra de Jesus. Estamos sendo transformados. Eu estou debaixo dessa verdade, irmão. Estou sendo transformado. Sabe o que ficar focado em mim começou a fazer, amados? Em mim mesmo, na minha impossibilidade. Eu comecei a perder a referência de crescimento. E a Bíblia diz que a gente vai... A Bíblia diz assim, porque essas coisas existindo em vós, aumentando. É vontade de Deus que as coisas progridam. Aí hoje eu estava dirigindo e o carro tocou. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além. Há um mês atrás eu ouvi esse negócio, se posso ir mais além. Dava um bloqueio aqui. Por quê? Porque estava olhando para dentro. Não para dentro no sentido do espírito,
mas para dentro no sentido de eu não posso, já aconteceu de novo, já se repetiu. Lembra que uma vez o Senhor trouxe uma palavra para mim lá na igreja sobre quebrando ciclos, e tinha muito a ver com vocês. Destruindo em Deus ciclos de fracasso. Está no canal. Dá para assistir de novo. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor e, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Transformados. Quanto mais você se persuade de Cristo, se deve acordar pensando nele e dormir pensando nele. Não é pensando em Jesus lá na cruz pregado, não, irmão. É no que ele fez e o que isso gerencia para a minha vida. Amém. Ah, mas o governo é não sei o que. A Bíblia diz, o justo bem firmado não teme má notícia. Amém. Quando esse atual governo ganhou, as pessoas se desesperaram. E o diabo queria fazer a mesma coisa comigo. Eu estava lá no Nordeste, o Senhor falou comigo, ei, o que é feito da minha palavra? Que há tanto tempo eu tenho lhe dito do Salmo 37, 19, em tempo de adversidade não ficarão decepcionados, e em tempo de escassez desfrutarão de fartura. Aleluia. Amém. Eu creio. Isso quer dizer que não importa como o sistema está, amado, você é a menina dos olhos de Deus. Tenta botar o dedo no olho do seu irmão aí. Até sem querer, ele vai ter uma reação de não deixar. Ou a gente pensa que está feito o Santo Expedito aberto para as pessoas tirar a flecha. Então a primeira coisa quando nós estamos conscientes de Jesus é transformação sobrenatural. Quando você pensar na transformação, lembre que é sobrenatural. Amém. Eu recebo. Não diga vai acontecer, não. Diga está acontecendo. Por quê? Porque eu estou entendendo as realidades da nova criação. Em nome de Jesus. Outra coisa é consciência de poder e de autoridade. Amém. Eu disse antes, por que a gente fracassou em algumas coisas? Porque a gente estava focado na nossa própria capacidade. Aí, a gente tem exemplo de pessoas lá no Antigo Testamento, mas que não tinha nem o Espírito Santo. Eu preciso dizer para você que está aqui hoje à noite, seja novo crente ou velho crente, ou tenha pouca idade ou muita idade, o Espírito Santo habita em você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cuide desse corpinho, vá numa academia, dê uma carreira, faça alguma coisa, não coma tanto açúcar, não beba tanto café. Porque o Espírito Santo aí é a casa dele. Você está comigo? Sim. O Espírito Santo habita aí dentro. Mas eu tenho um exemplo aqui, amado, de pessoas que o Espírito Santo nem estava dentro. E chega a fazer vergonha a forma como a gente reage e a forma que eles reagiam. A Bíblia fala sobre um rapazinho ruivo, de boa aparência, que tinha aproximadamente entre 17 e 20 anos, que tinha um gigante afrontando a nação de Israel, e ninguém tinha coragem. Você já sabe do que eu estou falando, né? Davi. Davi chegou lá, o povo estava se tremendo de medo, ele disse, eu vou. Amado, eu fico pensando que nível de desespero tão grande era daquele povo que eles colocaram o destino da nação na mão do menino de 17 anos. Tinha nenhum que chegou no pai dele. Mas sabe que na verdade essa é só uma leitura natural. Aquele rapaz carregava uma unção que foi construída no secreto. Ele carregava uma unção de convencimento. Que as pessoas queriam olhar para ele com desdém, mas não podia. Por quê? Porque embora ele não tivesse o Espírito Santo dentro dele, mas ele entendia que não era na sua força. Desse jeito. 1 Samuel 17, 45, Davi, porém, disse ao filisteu, aqui já estava um na frente do outro para lutar. Ele não disse assim, eu sou forte, não, ele disse, você vem contra mim com espadas e lanças e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo o que eu ministrei há pouco, dizendo, por que a gente caiu? Por que a gente já foi vencido por uma enfermidade? Ou porque a gente foi vencido por uma questão financeira? Porque a gente estava só nós naquilo. E quando a gente envolvia, Deus era num desespero ou numa reclamação. Deus, como é que o Senhor deixa? Fulano é pior do que eu e está melhor. Você quer uma evidência de que você não está crendo? Chama-se comparação. Quando você compara, é sinal de que você está avessado para o lado de dentro, assim, só eu e mais ninguém. Quantos entenderam? Amém. Consciência de autoridade e de poder. E a fé é uma posse antecipada. Ele disse, eu vou cortar a sua cabeça hoje. O cara ainda estava em pé, nem espada ele tinha.
Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça e os abutres vão comer a sua carne. Eu acho que Golias fez, disse, pois venha. Bíblia na linguagem de hoje, versão carioca, cai para dentro. E aí, ó, ele, você sabe, girou a funda, encravou na cabeça do gigante filisteu. Depois que ele caiu, disse que ele pegou a espada do próprio filisteu e separou a cabeça do pescoço. Pastor, isso é uma coisa muito violenta. Era a realidade daquela época, amados. Graças a Deus, hoje nós não vivemos esse tipo de batalha, mas as espirituais, elas permanecem para a gente fazer a mesma coisa pela fé, não é com espada cortando cabeça de gente, não. Mas precisa ter essa ousadia de saber. Ele até citou, eu já matei um leão. Ele até citou, eu já matei um urso. Mas sabe o que ele queria dizer isso? Com isso era, vocês precisam ver Deus em mim. Porque você acha que um menino do meu tamanho tem condição de matar um leão sozinho? Só pela sua própria força? Vocês precisam ver Deus em mim. Porque você acha que um menino da minha estatura e com esse físico tinha condição de matar um urso e livrar meia dúzia de ovelhas? Porque quando ele foi levar comida para os irmãos, disseram, cadê? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Veja o nível de fidelidade. Esse pouquinho de ovelha, eu vou correr, vou morrer por causa dessas ovelhas. Talvez eu e você fizesse isso. E quando ele disse, eu matei um leão, eu matei um urso, ele estava dizendo, na força do Senhor. Quando ele disse, você vem contra mim com espada de lança, mas eu vou contra você. No nome... Ei, isso é para nós hoje. A partir de hoje, nenhum problema vai bater a sua porta. Mentira, eles vão bater e você vai dizer, quem é esse filisteu? Quem é esse gigante incircunciso? Amém. Que não tem aliança com Deus? Amém. Agora, se você diz, mas eu sou fraco, eu sou a que menos ora lá daquele grupo. O diabo está falando com você, deixa Deus falar. Amém. Outra coisa que focar em Jesus faz é certeza de conquista e vitória sobre os inimigos. Pastor, nós somos crentes, não devíamos ter inimigo. Não deve não, pessoas não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra principados e potestades. Você precisa saber que você tem um inimigo. Que é vencido, mas que está sempre tentando lhe enganar, dizendo que você é fraco, é derrotado, que você é a pior pessoa do grupo, que você é... Do grupo que eu digo da igreja, não é do WhatsApp, não. Ou do trabalho, de onde você estiver. O diabo sempre vai trazer esse tipo de acusação. Eu quero ler Salmo 18, 28, a partir do 28, para a gente encerrar. Certeza de conquista e vitória sobre os inimigos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz minhas trevas. Lembra? Transformação de novo aqui. Aí ele diz assim, com o Senhor, ou com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, eu posso transportar muralhas. Mas é um desafio muito grande. Para você e para mim é. Mas não, a gente precisa dessa convicção, amados, dessa persuasão. Como a gente tem lidado com isso? Só pensa em Davi. Naturalmente, Davi e Golias. Era um pisão e pronto, irmãos. E por que ele venceu? Porque eu sou treinado. Só se for treinado na consciência da presença. Está comigo? Amém. É esse Deus cujo caminho é perfeito. A sua palavra é poderosamente comprovada e genuína. Ele é escudo para aqueles que nele se refugiam. Ei, o diabo não pode lhe tocar se você tiver essa consciência. Ele diz, porque se apegou a mim com amor, eu o porei a salvo. Num alto retiro, Salmo 92. Igreja fria. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e me torna perfeito o meu caminho. Minha vida é muito atrapalhada, está tudo errado. Parou, cessou, deu! Isso é porque a gente fica olhando para a nossa própria capacidade, amados. O Evangelho trata-se de fé, de crer nele. Amém. Na sua obra. Vamos só falar sobre a obra de Jesus depois falar. Eu vou repetir, até a gente estar convencido. Amém. Ele torna os meus pés como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Eita, glória. Amém. Deixaste livre o meu caminho.
para que não tropece os meus tornozelos. Persegui os meus amigos, os meus inimigos e os alcancei. E não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelam contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Esse texto é sobre certeza de conquista e vitória, sobre os desafios, as coisas que vêm, aqueles que aparecem para nós como inimigos. Às vezes o nosso inimigo é só a incapacidade de levantar mais cedo. Às vezes o nosso principal inimigo é só a incapacidade de engolir o orgulho e ficar calado para poder Deus trabalhar. Porque quando você faz o papel de Deus, ele entende que você não precisa dele. Olha, tenho que lhe dizer essas verdades. Será que tem? Né? Então, encerrando, o que seria na prática uma vida olhando para Jesus? É exercitar a consciência da salvação. Até você estar persuadido. E você precisa entender, é totalmente diferente da antiga aliança. É cheio de Cristo, não é cheio de regras, não. Pastor, e como vai ser a minha vida? Ela vai frutificar, irmão. E pare com esse negócio de procurar erro, porque quando a gente fica procurando erro em nós, é como se a gente dissesse que Jesus não nos aperfeiçoou. É como se a gente dissesse que o sacrifício dele não funcionou. E o diabo vem apontando. A gente precisa estar persuadido dessa verdade. Portanto, se alguém está em Cristo. Ei, isso aqui é só uma denominação, Casa da Graça, mas você está aqui como corpo de Cristo. Se você entender que você está escondido em Cristo, irmão, nem chuva de canivete lhe pega. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Gálatas 2:20 diz, crucificado com Cristo, assim já não vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Será? Fique de pé. Olhando para Jesus é viver consciente de Cristo vive em mim. Eu sou o que Cristo me fez. Eu tenho o que Ele me deu, justiça, perdão. A Bíblia diz, inclusive, que Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio, moderação. Eu encerro com 1 João 4,17 que diz, dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele é, falando de Jesus. Amém. Engraçado que não diz assim, nesse mundo somos como Ele foi. Porque aí a gente podia dizer, ele foi um homem assim, não, está dizendo que nesse mundo nós somos como Ele é. Eu e você precisamos saber como Jesus é e dizer, eu sou. Então, quando o diabo vier só no seu ouvido de noite dizer, você vai ter câncer, você vai dizer, não, Jesus não tem câncer não. Câncer não entra lá não. Você não vai pagar aquela conta. Não, Jesus não tem esse problema com dívida não, já tirou o dinheiro da boca do peixe. Quem tem problema de pagar a conta somos nós, amados. O chão é de ouro. E que se a gente começar a ver as coisas a partir... Sabe por que a gente oferta menos do que deveria? Porque às vezes a gente oferta para ser próspero, mas a Bíblia diz que a gente tem que ofertar a partir da prosperidade que já está em nós. Essa consciência de que você já tem nele que promove a liberalidade. Você sabe o que é liberalidade? A gente não está às vezes familiarizado com essa palavra porque ela parece com liberdade. Liberal é uma pessoa que não retém. Liberal não é libertino, como algumas pessoas pensam. Liberal é uma pessoa que libera, que deixa sair. Diga, assim como Ele é. Assim como Ele é. Eu sou. Eu sou. Você pode dizer isso com fé assim, ó. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. E Cristo está em mim. Cristo E está em só mim. essa verdade, Felipe, já tem que fazer uma diferença imensa. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Pai. Tem gente que pensa que vai fazer assim, Satanás, eu lhe amarro de uma vez por todas, você vai para o inferno, não venha mais aqui. Sabia que isso não tem respaldo bíblico? O diabo tem autoridade para trabalhar aqui por um tempo. Por isso que quando Jesus se manifestava, ele dizia, já vieste me atormentar antes do tempo? Então eu posso repreender o diabo numa ação, numa pessoa e tudo mais, não posso dizer, vai, fica no inferno. Não, vai chegar uma hora que ele vai ser preso.
Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que a gente precisa crescer na consciência do maior que habita em nós. Amém. E aí, o diabo pode se manifestar 3x4 e não vai fazer diferença. Então, ser novas criaturas, amados, não é ter abraçado uma nova religião. É entender o que Cristo fez e projetou em nós essa vida. Amém. Porque todos nós, com a face descoberta, olhando como que num espelho ao Senhor, contemplando o Senhor, estamos sendo transformados. À medida que você entende quem Jesus é e que Ele veio para que nós fôssemos um com Ele, e que Ele habita em nós, o maior habita em nós, que nós somos como Ele é nesse mundo. Aí, quando os problemas aparecerem, que eles não vão deixar de vir, você vai saber, certeza de vitória. E quantos sabem que quando você vence uma coisa, você fica mais forte do que estava antes?